Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Paulo, eu sou aluno do IF Sertão PE Campus Salgueiro, e nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a introdução aos sistemas operacionais. Bom, os sistemas operacionais fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes a gente não perceba. Sempre que ligamos um computador, utilizamos um celular, um tablet, existe um sistema operacional funcionando por trás. E nessa videoaula vamos entender o que é um sistema operacional, qual o seu papel dentro do computador e alguns exemplos e também os tipos de software existentes. Bom, aqui o que é um sistema operacional? O sistema operacional é um programa principal do computador. Ele é carregado assim que o dispositivo é ligado e vai permanecer funcionando enquanto o computador estiver em uso. Podemos dizer que ele é responsável por organizar e controlar todo o funcionamento do sistema. Sem o sistema operacional, o computador praticamente não conseguiria ser utilizado de forma simples, né? Que ele vai simplificar muito para o usuário, porque o usuário teria que controlar diretamente o hardware, que seria algo extremamente complexo. Por exemplo, quando abrimos um navegador ou um editor de texto e o sistema operacional permite que ou o sistema operacional que vai permitir que esses programas funcionem. Bom, agora vamos entender um pouco o papel de um sistema operacional. O papel que o sistema operacional vai desempenhar é fazer a ponte entre o usuário e o hardware do computador. De lado, temos o usuário que utiliza o computador ou celular, e do outro lado vamos ter o hardware, que são os componentes físicos do dispositivo. Entre esses dois elementos está o sistema operacional, que é o que vai fazer a intermediação. Isso significa que o usuário não precisa lidar diretamente com os componentes como processador, memória ou disco rígido. O sistema operacional vai cuidar de toda essa comunicação e gerenciamento. Um exemplo simples seria quando você salva um arquivo ou abre um programa. O sistema operacional que vai organizar tudo internamente. Agora, vamos nos exemplos de sistemas operacionais. Existem diversos sistemas operacionais utilizados atualmente. Os mais conhecidos são o Windows, que é muito utilizado por computadores pessoais, o Linux, que é bastante comum em servidores, mas que também pode ser utilizado por computadores domésticos, macOS, que é o sistema operacional desenvolvido pela Apple, que é para os computadores da linha Mac, e também o Android, que é amplamente utilizado em smartphones e dispositivos móveis. Aí, cada sistema operacional vai possuir suas próprias características, mas todos têm o mesmo objetivo, que vai ser gerenciar os recursos do dispositivo e permitir que todos os usuários utilizem programas e permitir que os usuários utilizem programas e aplicações. Bom, aqui estão algumas funções do sistema operacional. O sistema operacional vai possuir várias funções, né? Algumas delas principais, uma das principais seria gerenciar o hardware, ele vai controlar o uso dos componentes como processador para executar programas, memória RAM para armazenar dados temporariamente, o disco rígido, o SSD, que é onde vão ficar armazenados os arquivos e programas. E, além disso, o sistema operacional também fornece uma interface para o usuário interagir com o computador. Essa interface pode ser gráfica com janelas, ícones e menus, ou linha de comando, utilizando terminal ou prompt de comando. Aí vamos entender agora alguns tipos de software, né? Também é importante entender que existem diferentes tipos de software. O primeiro tipo de software é o aplicativo, que são os programas utilizados no dia a dia, como navegadores, editores de texto, aplicativos de mensagens. Esses programas dependem do sistema operacional para funcionar. Já o software de sistema, que é responsável por controlar o funcionamento do computador, o
O principal exemplo desse tipo de software justamente é o sistema operacional, que vai atuar diretamente no hardware. Para finalizar, podemos dizer que o sistema operacional é um dos componentes mais importantes de um computador. Ele vai organizar os recursos da máquina, gerenciar o hardware, permitir que os usuários utilizem diferentes programas de forma simples e eficiente. Sem ele, seria muito difícil interagir com o computador ou dispositivo digital. Bom, eu espero que essa introdução tenha ajudado a entender melhor o papel dos sistemas operacionais e muito obrigado pela atenção de todos.